Às vezes, tudo parece bloqueado, as portas se fecham, o caminho é estreito e o milagre parece distante. Sentimos o peso das nossas limitações, como se estivéssemos presos a uma cama, incapazes de nos mover em direção àquilo que mais desejamos. O mundo nos diz que não há saída, que é hora de desistir. Mas quando há fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, o impossível se torna acessível. Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã agitada em Cafarnaum, uma pequena cidade que estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já vistos. Uma história que nos ensina que, para Deus, não existem barreiras que a fé não possa romper. A fama de Jesus havia se espalhado como fogo em palha seca. Suas palavras curavam, seus gestos libertavam, e a esperança que ele trazia era contagiante. Por isso, a casa onde ele estava ensinando ficou pequena para a multidão que se acotovelava para ouvi-lo. Cada janela, cada fresta da porta era disputada por alguém ansioso por um vislumbre do Mestre. O ar estava denso, cheio de murmúrios e da expectativa de algo extraordinário. Ninguém mais conseguia entrar, mas, do lado de fora, no meio daquela confusão, 4 homens tinham uma missão. Eles traziam um amigo paralítico, deitado em uma maca simples. Eles não carregavam apenas um corpo imóvel, carregavam uma esperança teimosa, uma convicção inabalável de que, se conseguissem chegar até Jesus, a vida daquele homem seria transformada para sempre. Eles representam a amizade que não mede esforços, a fé que se recusa a aceitar um não como resposta. Diante daquela multidão impenetrável, a frustração poderia ter vencido. Era o obstáculo final, a barreira que parecia dizer: é impossível. Mas o que acontece quando não há caminho? A fé constrói um... Eles não se olharam com desânimo, não deram meia volta para casa, não desistiram do amigo. Um deles olhou para cima e viu a solução onde ninguém mais via. O telhado, com uma determinação que brotava da alma, eles arranjaram cordas, amarraram a maca e começaram a subir. Imagina a cena. 4 homens, equilibrando-se, trabalhando em equipe, movidos por um amor que não conhecia limites. Eles abriram um buraco no teto, ignorando o que os outros poderiam pensar. A fé deles rasgou os limites da arquitetura, da convenção social e da lógica humana. E com esse ato ousado, eles não apenas abriram caminho para o amigo, mas tocaram o coração de Deus. De repente, Jesus parou de falar. Todos os olhares, antes fixos nele, se voltaram para cima, curiosos. Poeira e pedaços de barro começaram a cair, e um feixe de luz invadiu o ambiente escuro através da abertura recém-criada. O que descia lentamente do telhado, amparado por cordas e pelo cuidado dos amigos, não era apenas um homem em uma maca, era a prova viva de uma fé ativa, uma fé que não espera, mas age, que não se conforma, mas transforma. Era a demonstração física de uma confiança absoluta. Jesus não viu a interrupção, o barulho ou a sujeira. Ele viu a fé naqueles corações. E quando a maca finalmente tocou o chão bem aos seus pés, ele olhou para o homem com uma ternura infinita e disse as palavras que curam a alma antes de curar o corpo: Filho, os teus pecados te são perdoados. A atmosfera, que antes era de expectativa, agora estava carregada de tensão. Alguns fariseus e mestres da lei, sentados em posições de destaque, começaram a cochichar entre si, com os rostos fechados e os olhos cheios de crítica. Quem é este que fala blasfêmias? Pensavam eles. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eles estavam presos às suas próprias regras, incapazes de reconhecer a autoridade divina
que estava bem diante deles. Mas Jesus, que conhece os segredos mais profundos do coração humano, percebeu seus pensamentos. Ele não os confrontou com raiva, mas com uma pergunta poderosa que os desafiaria a olhar além da letra da lei. Em silêncio, ele os observou e perguntou: o que é mais fácil dizer, perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? A pergunta de Jesus pairou no ar. Era um desafio. Perdoar pecados é um ato invisível, espiritual. Mandar um paralítico andar é um ato visível, que exige um poder inegável para provar que suas palavras não eram vazias e para que todos soubessem que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus se voltou para o homem deitado na maca. Uma luz dourada parecia envolver o ambiente e todos prenderam a respiração. Jesus se aproximou, talvez tenha estendido a mão, e com um sorriso que transmitia poder e compaixão, deu a ordem que mudaria tudo. Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E, diante dos olhos espantados de todos, o homem que nunca havia andado sentiu a força percorrer seus membros. Ele se levantou. Imagina o choque, a maravilha, a emoção que tomou conta daquele lugar. O silêncio absoluto se transformou em um clamor de louvor e admiração. O homem, agora de pé, talvez tenha chorado de alegria, dobrando os joelhos pela primeira vez por vontade própria, sentindo a firmeza do chão que antes só o prendia. Ele pegou a maca, que por tanto tempo foi seu símbolo de impotência, e a carregou como um troféu de sua libertação. O que era impossível diante dos homens tornou-se um testemunho poderoso diante de Deus. A multidão, surpresa, glorificava a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Alguns se ajoelhavam, outros choravam. Jesus discretamente sorria, pois a sua maior alegria era restaurar vidas. Naquele abraço emocionado entre o homem curado e seus 4 amigos, encontramos a lição mais profunda desta história. A fé daqueles homens mudou o destino de um amigo. Eles foram as mãos e os pés que o levaram até o milagre. A jornada deles nos ensina que, às vezes, quando você não tem mais forças para lutar, quando sua própria fé parece pequena demais, Deus envia pessoas para te carregar até Ele. A fé compartilhada se torna uma ponte sobre o abismo do impossível. Não subestime o poder de orar por alguém, de encorajar um amigo, de ser a corda que sustenta quem está caindo. A sua fé pode ser o telhado que se abre para que o milagre de Deus aconteça na vida de outra pessoa. A cura do paralítico de Cafarnaum ecoa através dos séculos para nos lembrar de uma verdade eterna. A fé genuína não conhece obstáculos. Quando o caminho está fechado pela multidão da dúvida, da dificuldade ou do desespero, a verdadeira fé não desiste. Ela sobe o telhado. Ela cria uma solução onde não existe nenhuma. Ela se recusa a aceitar a derrota. E o mais maravilhoso é que Jesus não mudou. Ele ainda está no meio da multidão, pronto para ver a fé que age. E a sua voz ainda ressoa, hoje, para você, em meio às suas paralisias, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, dizendo: levanta-te, toma a tua vida nas mãos e anda. Obrigado por assistir. Se esta palavra tocou seu coração, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal Palavra do Infinito para mais mensagens de fé. Que Deus te abençoe.